Capítulo 8. Especialmente estas pessoas. O poder das palavras de uma mulher a seus colegas crentes. O mundo, em seu pior momento, precisa da igreja em seu melhor momento. Autor desconhecido. Uma mulher ligou para a linha direta de atendimento ao consumidor de uma famosa rede de produtos alimentícios congelados e perguntou se seria prudente cozinhar um peru que estava em seu freezer há 23 anos. O representante do atendimento ao cliente disse-lhe que não haveria problema em comê-lo se o freezer tivesse sido mantido à temperatura abaixo de zero o tempo todo. Porém, apesar disso, o gosto teria se deteriorado, tanto que não estaria muito saboroso. Então, a consumidora disse: foi o que pensamos, vamos doá-lo para a igreja. Muitas vezes, tendemos a oferecer as sobras para a igreja ou para nossos irmãos e irmãs em Cristo. Mas quando se trata de palavras de encorajamento, Paulo nos diz que os crentes precisam delas mais do que tudo. Então, com ocasião e oportunidade abertas para nós, vamos fazer o bem moralmente a todas as pessoas, não apenas sendo úteis aos lucrativos a elas, mas também fazendo o que é para seu bem e vantagem espiritual. Sejam diligentes para serem uma bênção, especialmente aquelas da Irmandade da Fé, aos que pertencem à família de Deus, com vocês os crentes. Gálatas 6:10. Em suas cartas às igrejas do Novo Testamento, Paulo lembrou os cristãos de usarem as palavras para edificar o corpo de Cristo, porque ele sabia como é fácil destruí-lo. Um pouco de apreço dá muito certo. Eu sei que este livro é sobre o poder das palavras de uma mulher, mas podemos aprender muito sobre como usar as nossas palavras para encorajar o corpo de Cristo a partir de um homem robusto, o apóstolo Paulo. Quando penso em Paulo, tenho a tendência de imaginar um homem igual a uma rocha firme e rígida, que não é influenciado ou desencorajado pelo que está por vir. Eu não o vejo precisando de ninguém que não seja o próprio Cristo. Contudo, a verdade é outra bem diferente. Paulo precisou do encorajamento de outros crentes. Ele ensinou pelas palavras de companheiros cristãos para apoiá-lo enquanto pregava o Evangelho. Medite nessas palavras que ele próprio escreveu com sua pena à igreja em Corinto. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhes ministraram. Ele nos falou de saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. 2 Coríntios 7, 5-7. O que Paulo estava sentindo naquele momento? Conflitos externos e temores internos. Sim, aquele poderoso homem de Deus que disse: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, também lutou contra medo, fadiga e desânimo da pior espécie. Paulo era um homem espiritualmente confiante. Ele escreveu: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8-9. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35-37. Paulo acreditava nessas palavras de todo o coração. Porém, mesmo assim, ainda precisou das palavras de seus companheiros crentes para encorajá-lo a seguir em frente. Enquanto escrevo essas palavras, impressiono-me com o modo tão desesperador de que os cristãos precisam de palavras de encorajamento para continuar na fé. É fácil dizer: bem, Deus deve ser suficiente. As pessoas devem encontrar sua força em Cristo. Sim, Cristo é suficiente para a salvação. Contudo, Deus nos colocou em um corpo, uma comunidade de crentes. Ele nos chamou de o corpo de Cristo, porque dependemos uns dos outros para desempenhar bem, amar bem e lutar bem. Uma das minhas amigas, Anne, falou-me dos sentimentos de decepção que sentiu após um retiro de mulheres. Eu havia trabalhado o ano todo para o retiro das mulheres, explicou Anne. Eu não recebi salário, mas em primeiro lugar, não era essa a razão de eu estar fazendo isso. Eu estava planejando um retiro para honrar Jesus.
Embora admita que ansiei por alguém que me dissesse agradeço por todo esse trabalho duro, ou você realmente ministrou a mim, ou obrigada por tudo que você faz para encorajar as mulheres. Eu não fiz todo aquele trabalho por uma tapinha nas costas, mas um tapinha nas costas teria significado muito. Não tenho certeza se tenho coragem de fazê-lo de novo. Fico imaginando se algumas palavras positivas de agradecimento ou apreço teriam dado a Anne a energia de que ela precisava para enfrentar o retiro das mulheres por mais um ano. Embora as mulheres que participaram estivessem preenchidas, Anne saiu vazia. Veja como Paulo usou suas palavras para encorajar as várias igrejas do Novo Testamento. Agradeço o meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todas vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 3-11. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Colossenses 1, 3-8. Agora veja as palavras de encorajamento de Paulo a um crente em particular, Timóteo. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. 2 Timóteo 1, 3 e 4. Palavras simples, mas poderosas. Eu imagino Timóteo, assim como as igrejas em Filipos e Colossos, lendo essas palavras repetidas vezes. Paulo não somente nos mostrou como usar nossas palavras para estimular outros crentes, mas lembrou aos outros de como usar as palavras também. Ele escreveu a Timóteo: seja um exemplo para os crentes no falar, na conduta, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Honrando a noiva. Trombei com Shelley no supermercado. Ela havia acabado de voltar de uma visita à sua futura nora. Seu filho se casaria em poucos meses e o propósito no fim da semana era ajudar as duas famílias a se conhecerem melhor. Vou te dizer uma coisa, começou Shelley. Ela pode ser cristã, mas tem um capítulo na Bíblia que ela não leu, Provérbios 31. Ela não sabe a principal coisa sobre como ser esposa. E eu sei de onde ela tirou isso. Da mãe dela. Ela tomou todas as decisões. Foi o momento de palco dela. Ficou claro, ao longo de todo o fim de semana, que as mulheres dessa família estavam no comando. Shelley continuou apontando os defeitos da noiva do filho enquanto meu desconforto aumentava a cada minuto. Meu coração se compadecia dela, não da sogra, mas da noiva. Fiquei tão feliz que o filho dela não estivesse ali para ouvir todas essas coisas. Essa jovem não fazia ideia de que havia sido escrutinada e julgada insuficiente. Senti-me um pouco enjoada com isso tudo. Então perguntei-me como filho de Deus, Jesus, se sente quando falamos mal da sua noiva, a igreja. Quando escrutinamos e criticamos outros crentes que são tão falhos quanto nós. Quando avaliamos e difamamos os irmãos e as irmãs em Cristo como se estivéssemos sentados no tribunal. Sim, a igreja tem recebido socos no estômago do mundo em redor,
mas a maior parte da crítica vem da própria família. Jesus conhecia a propensão de seus seguidores em criticar uns aos outros. Ele também conhecia o potencial destrutivo de nossas palavras negativas de desviar da fé aqueles que estão de fora olhando para dentro. Jesus disse: "Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." João 13, 34, 35. Em suas palavras finais, antes de ser detido, Jesus orou para que fôssemos unidos como um. Minha oração não é apenas por vocês. Rogo também por aqueles que creem em mim, por meio das mensagens deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Você entendeu? Para que o mundo creia, se usarmos nossas palavras uns contra os outros, em vez de usá-las uns a favor os outros, o mundo dirá: porque eu iria querer fazer parte disso. Há outras pessoas na Bíblia que nos instruíram a não falar mal da noiva. As palavras uns aos outros aparecem pelo menos 55 vezes na Bíblia. Apresento algumas aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 10. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Romanos 12, 16. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3, 13. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4, 2. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 32. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Colossenses 5, 11. Você notou quantos desses uns aos outros tinham a ver com palavras? Deus nos chamou para viver em comunidade e usar nossas palavras para construir unidade, capacitando outros a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não existe na Bíblia um número significativo de mulheres líderes, mas a história de Débora, no 4º capítulo do livro de Juízes, é suficiente para deixar qualquer mulher orgulhosa. Ela era sábia e usava bem as palavras. Débora foi uma profetisa que liderou Israel durante uma época em que o seu povo estava sendo oprimido pelo rei pagão de Canaã. Seu nome significava abelha, e ela era, de fato, uma abelha ocupada. Serviu como conselheira, juíza e guerreira. Débora realizava seus julgamentos debaixo de uma palmeira que ficou conhecida como a Palmeira de Débora. A Bíblia de Estudo, o NVI, diz o seguinte sobre Débora e sua árvore. A palavra hebraica para mel refere-se tanto ao mel das abelhas quanto ao xarope doce das tâmaras. Débora, a abelha, concedia a doçura da justiça enquanto julgava o povo, não no portão da cidade onde os juízes homens se sentavam, mas à sombra de uma árvore de mel. Amo esse comentário. Muitas vezes, quando estou correndo de lá para cá como uma abelha ocupada, minhas palavras não se classificam exatamente como mel. Na verdade, quanto mais ocupada estou, mais tensas e rudes minhas palavras tendem a se tornar. Mas Débora não era assim. Suas palavras eram agradáveis como favos de mel e doces para a alma. Provérbios 16, 24. Certo dia, Débora chamou Baraque, um dos líderes do exército israelita. Deus havia lhe dado instruções em relação a seu poderoso guerreiro, cujo nome significava relâmpago. Quando ele se aproximou da árvore, ela lhe passou as ordens de marcha diretamente do seu comandante, Deus. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícero, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Juízes 4, 6 e 7.
Baraque acovardou-se perante o comando de Deus e, como um menininho, disse: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Juízes 4:8. Está bem, respondeu Débora, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Juízes 4:9. Débora não estava falando de si mesma, mas de uma outra mulher que teria um papel importante na derrota final dos inimigos. Veja Juízes 4:17-24. Aparentemente, Baraque não confiava no poder de Deus e insistiu que essa mulher de fé os acompanhasse no campo de batalha. Débora repreendeu Baraque por sua falta de fé, mas ela não o envergonhou ou interveio e fez o trabalho por ele. Ela reconheceu que ele era o guerreiro que deveria lidar com os homens na batalha, e ela era a profetisa que deveria encorajar e inspirar. Débora não assumiu a liderança, em vez disso, ela trabalhou com Baraque para realizar os objetivos de Deus. Ela o acompanhou no campo de batalha e, quando chegou a hora do ataque, ela o estimulou com palavras de encorajamento. Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Juízes 4:14. Naqueles dias, um homem tomava a frente da batalha e o exército seguia logo atrás. Débora assegurou Baraque de que o rei do universo estava tomando a frente e que ele tinha apenas de seguir o Senhor até a vitória. Baraque foi inspirado por essa mulher incrível e ela encheu o coração temeroso dele de coragem. E ele seguiu, de fato, a Deus na batalha. Ela o ensinou a não focar nas 900 carruagens de ferro do adversário, mas no poderoso braço de Deus. Naquele dia, o Senhor confundiu Cícera e Israel derrotou seu inimigo facilmente. Mais tarde, Débora e Baraque cantaram um dueto celebrando a vitória da nação. O que podemos aprender com o poder das palavras de Débora? Seu encorajamento estimulou Baraque a se tornar tudo o que Deus o chamara para ser e a fazer o que Deus o criara para fazer. Ela não apenas deu a ele o presente das palavras de encorajamento, mas caminhou com ele para o campo de batalha. Suas palavras não somente fortaleceram a coragem de Baraque, mas também a de todo o exército. Ela permaneceu fiel ao seu chamado como apoiadora e ajudou Baraque a permanecer fiel a ele como guerreiro. Ela não tentou tomar o palco onde ela seria a única atração, mas trabalhou com os outros para cumprir os propósitos de Deus. Débora foi uma verdadeira Ézer, ajudadora, que usava bem suas palavras. E nós podemos fazer o mesmo. Não é emocionante pensar que eu e você podemos ser as mulheres que Deus usa para ajudar a trazer os resultados pretendidos de seus propósitos na vida de outras pessoas? Podemos usar nossas palavras para dar coragem aos medrosos, força aos cansados e incentivo aos desvalorizados. A igreja está repleta de Baraques. Quem sabe você seja a mulher que Deus chamou para dar a esses Baraques, eles ou elas, o empurrãozinho necessário. Palavras que impedem os outros de avançar na fé. Quisera eu que todas as mulheres da igreja pudessem ser como Débora, mas infelizmente também temos algumas Miriams. Miriam foi a garotinha corajosa que se escondeu nos juncos para ver seu irmãozinho flutuar no Nilo, entre os crocodilos e os potenciais assassinos dos bebês hebreus, visto que os hebreus estavam se tornando numerosos demais para a tranquilidade do faraó. Este emitiu um decreto em que todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos assim que nascessem. Porém, a mãe de Moisés teve um sonho de que seu filho viveria. Depois de não conseguir mais esconder no silêncio de sua tenda o bebê que crescia, ela teceu uma pequena arca de junco, própria para ele, calafatou-a com piche e colocou o bebê a flutuar no rio. Tenho certeza de que ela ficou em casa orando para que alguém, qualquer pessoa, passasse por ali e resgatasse seu filho. Enquanto isso, Miriam escondeu-se por entre os juncos para ver o que iria acontecer. Ela viu quando a filha de Faraó avistou o cesto, ouviu o bebê chorar e ordenou que seus servos o retirassem da água. Este deve ser um bebê dos hebreus, disse ela. A filha do Faraó se apaixonou pelo menino, chamou-o de Moisés e decidiu torná-lo filho dela. De repente, Miriam saiu do esconderijo e sugeriu corajosamente: devo buscar uma das hebreias para amamentar o bebê para a senhora? A mãe de Moisés não somente cuidou do filho, mas o viu dizer as primeiras palavras e a dar os primeiros passos, além de ter sido paga de modo generoso para fazê-lo. 80 anos depois, encontramos Miriam novamente. Dessa vez, porém, ela não está escondida por entre os juncos do Nilo, mas liderando os israelitas em louvor e adoração,
após terem fugido da escravidão do Egito. Miriam, assim como Débora, também é chamada de profetisa. Êxodo 15:20. Ela usou as palavras para encorajar o povo de Deus e os seus talentos musicais para conduzi-los nos cânticos. Contudo, algo aconteceu com Miriam durante a jornada para a terra prometida. Ela descontentou-se com a liderança de Moisés e teve ciúmes de seu chamado. E em vez de apoiar o irmão, ela começou a atacá-lo com suas palavras. Observamos Miriam quando suas palavras se tornam a causa de sua ruína. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tenho ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Números 12, 1-8. Essas palavras deveriam causar medo em qualquer um de nós que se atrevesse a falar contra os servos de Deus, o que inclui todos os cristãos. Deveríamos temer falar contra os eleitos de Deus. Como Paulo escreveu, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Romanos 14:4. Quando a nuvem da qual Deus falou com Miriam e Arão subiu, Miriam estava coberta de lepra e sua pele parecia neve. Moisés, apesar de ser uma pessoa que estava sendo criticada e questionada, orou para que Deus curasse sua irmã. Sim, Deus curou sua pele leprosa e suas palavras insalubres, mas não antes de ela passar 7 dias isoladas, fora do acampamento. No fim das contas, a jornada de mais de 1 milhão de pessoas foi interrompida por uma semana por causa das palavras difamatórias de uma mulher. Suas queixas e fofocas impediram o grupo inteiro de se dirigir para onde Deus queria que o grupo fosse. Você já passou por uma situação semelhante? Uma situação em que as palavras de uma pessoa ou as palavras de um grupo de pessoas interromperam repetidamente a obra de Deus? Eu já, muitas vezes. Com grande frequência, a igreja se torna um terreno fértil para queixas e fofocas. Os membros da igreja têm ideias muito específicas de como ele deveria operar. Música conterrânea versus música tradicional. Becas para o coral versus roupas comuns do dia a dia. Ter sensibilidade em relação aos que buscam versus discípulo de crente. Banco de igreja versus assento de teatro. Antes que você tome consciência, a preferência supera o propósito. E a jornada para a terra prometida, de repente, é interrompida. Deus não mostrou muita disposição em aceitar as queixas de Miriam. Embora ela tenha começado a murmurar sobre a esposa que Moisés escolheu, esse não era de forma alguma o problema. O problema dela era ciúme, puro e simples. Na verdade, não havia nada de puro nisso. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Suas palavras enciumadas foram tão destrutivas quanto a lepra que corroeu seus dedos das mãos e dos pés. Por que somente Miriam foi punida e Arão não? Não sabemos com certeza, mas imagino que ela tenha sido a principal criadora da agitação. E Arão foi o primeiro, por acaso, a deixar-se influenciar por ela. Voltemos a Números 13:3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Alguns teólogos sugerem que a palavra miserável seja uma tradução melhor da palavra hebraica do que muito paciente. A partir de Números 11:1, uma após outra, as coisas deram errado para Moisés. Então, em 11:14, ele chamou a Deus dizendo que não podia mais aguentar a pressão. Ele até disse que morreria para ser dispensado da tarefa. Então, perceba isso, Moisés não estava emocional, espiritual ou fisicamente numa boa situação. O que ele precisava era de uma tapinha nas costas, mas em vez disso ele levou uma facada.
As palavras amargas de sua irmã e de seu irmão foram demais para ele aguentar. Fizeram ele, o homem mais miserável da terra, sentir-se incapaz, inseguro e inadequado para aquele chamado. Pressionado a continuar, ele chamou a Deus, dizendo: é demais. 11:4. Ora, o homem Moisés era excessivamente miserável, mais do que qualquer homem na terra. Quando alguém está se curvando diante da pressão de tentar servir a Deus e agradar os queixosos, essa pessoa precisa de aplausos, não de vaias. Ela precisa de discursos motivacionais santos de sua equipe. Você consegue, obrigado por nos servir. Você é um grande líder. Eu valorizo você. Essas são as palavras que mantêm homens e mulheres avançando na fé em vez de desistir e ir para casa. Nós temos uma escolha. Podemos ser uma Débora que oferece encorajamento debaixo da árvore de mel e caminha lado a lado com os soldados cristãos para a batalha. Ou podemos ser Miriam, que causa discórdia e faz com que a marcha para a terra prometida ou para onde quer que Deus esteja levando seja totalmente interrompida. Eu quero ser uma Débora. Aposto que você também, querida. Um copo de água fresca para a alma sedenta. Alguns anos atrás, uma amiga desempenhou o importante e demorado papel de confeccionar adornos de palco e decorações para a programação de Natal da igreja. Ela trabalhou por meses em becas brancas, cortinas de fundo finas e cintilantes, e adereços de palco glaceados e brilhantes. A igreja foi transformada em um país das maravilhas celestial e pitoresco, que levou nossa imaginação a um mundo diferente. Mais de 2.000 pessoas assistiram a programação de Natal e se maravilharam com seu trabalho manual. E o que ela ganhou por todo o esforço? Uma nota de agradecimento. Claro que não fiz o trabalho para receber louvores ou tapinho nas costas, disse ela mais tarde. Mas vi aquela única nota muitas vezes. Lamento profundamente não ter escrito aquela nota. Muitas vezes, uma palavra de agradecimento, o apreço, é a única recompensa que uma colega crente recebe deste lado do céu. O autor de Provérbios escreveu: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Outro ditado sábio observa: quando lhes for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3:27. Não consigo expressar o quanto significa para mim quando recebo um e-mail de encorajamento. O ministério é difícil e é solitário ser uma escritora. Tem muitos dias em que me sento ali, sozinha em meu quarto, somente eu e meu computador, e me questiono: isso está sendo bom para alguém? E, honestamente, às vezes sinto vontade de parar. Mas aí recebo um e-mail de alguém cuja vida tem sido impactada de algum modo. Uma pequena nota pode oferecer a força de que preciso para dar mais uma volta. Isso é o que podemos fazer uns pelos outros no corpo de Cristo. Sempre temos o poder de oferecer uma palavra de encorajamento. Espero que jamais neguemos o copo verbal da água fresca àqueles que desdobram o caminho da fé conosco. Teresa de Calcutá disse: palavras gentis são fáceis de falar, mas seus ecos são verdadeiramente infinitos. O profeta Eliseu conheceu uma mulher que entendia o que o povo de Deus precisa, de encorajamento durante toda a sua jornada. Certo dia, enquanto passava pela cidade de Sunem, uma mulher rica o convidou para jantar com ela e seu marido. Durante o tempo em que estiveram juntos, ela percebeu que Eliseu era um homem santo e decidiu construir um quarto de hóspede em sua casa para ele usar quando passasse pela cidade. Ela não queria nada em troca. Aquela era apenas uma forma de abençoar Eliseu, de revigorá-lo em suas palavras e atitudes. Eliseu impressionou-se com sua generosidade e quis dar-lhe um presente em troca. Porém, quando ele se ofereceu para falar com o rei em favor dela, a mulher assegurou-lhe de que não queria. Precisava ou esperava nada por sua bondade. Eliseu não aceitou um não como resposta e continuou a considerar a possibilidade de um presente perfeito para a anfitriã. Geazi, seu servo, veio com uma ideia esplêndida. Um filho? Bem, ela não tem filho e o seu marido é idoso, disse Geazi. Ótima ideia. Eliseu a chamou até a porta e anunciou: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. 2 Reis 4:16. E assim foi. Eu amo ver as pessoas tentarem ser mais simpáticas umas com as outras. É exatamente isso que vemos na história de Eliseu e da mulher de Sunem. Ela o abençoou. Ele a abençoou ainda mais. Como seria maravilhoso se usássemos nossas palavras para tentar sermos mais simpáticos uns com os outros, entre irmãos e irmãs na igreja. Paulo escreveu: consideremos e cuidemos atenta e continuamente de zelarmos uns pelos outros,
estudando como devemos incentivar, estimular e incitar ao amor, às obras úteis e às atividades nobres. Hebreus 10, 24. Não se tratou de uma ordem superficial. Observe as palavras que denotam a ação. Cuidemos atentamente, cuidemos continuamente, zelarmos uns pelos outros, incentivar, incitar. Observe que Paulo, no início da exortação, nos instrui a observar e depois falar. Nem todas as pessoas precisam da mesma palavra de encorajamento. Nós observamos, oramos e então falamos as palavras específicas que irão renová-las com mais eficácia. Lições de uma discoteca coberta pela copa de uma palmeira sabal. A 15 metros da margem de Michigan 17, na ilha de Pawnee, Carolina do Sul, dos Estados Unidos, encontra-se um beach club. Durante anos, Steve e eu olhamos para o edifício de madeira embocado no bosque de murtas, mas não era o tipo de lugar que tendíamos visitar. Certo final de semana, estávamos somente os dois na praia, num feriado curto, e nos sentíamos aventureiros. Steve entrou com o carro no estacionamento do beach club, cujo piso era coberto de conchas quebradas de ostras, e decidimos saborear a vida noturna local da Costa Sul. No beach club era uma discoteca. Ora, antes de fechar o livro, em estado de choque, porque fomos a um lugar onde não éramos bem-vindos, quero que você fique comigo por um momento. Crescemos dançando Shang, que é uma espécie de swing da costa leste. Era noite de Shang no beach club e o DJ que apresentava uns 45 anos tinha uns 70 e se parecia muito com minha sogra. Steve e eu nos sentimos um pouco desconfortáveis ao entrarmos pelas portas e observamos os letreiros de neon anunciando várias bebidas, mas nós éramos compromissados. Todos os olhos se voltaram para o novo casal à medida que cruzávamos o umbral. Não havia como voltar atrás. O cheiro de pipoca misturava-se com a fumaça de cigarro e saturava o ar enquanto casais de meia-idade confundiam seus pés ao som de velhas músicas de praia, dançando sob o globo que girava na discoteca. Pedimos cada uma Coca-Cola e achamos uma cadeira. Não deu 2 minutos até que um casal chegou à nossa mesa e se sentou. Oi, eu sou Tom, disse o homem de 40 e poucos anos enquanto estendia a mão para Steve. E esta é minha esposa Julie. Oi, disse Julie, entrando na conversa. Olá, Julie. Oi, Tom, respondemos. Nós nunca vimos vocês aqui antes, continuou Tom. Vocês moram por aqui? Não, nós somos de Charlotte. Estou aqui de férias, respondeu Steve. E vocês dois, vocês são daqui? Nós moramos em Georgetown, descendo a estrada, respondeu Tom. Nós vimos aqui para dançar Shang na noite de sexta-feira. A maioria do pessoal aqui é assíduo. Todos nós nos conhecemos, como uma grande família. Depois de 20 minutos de conversa, sabíamos as ocupações uns dos outros, as idades dos filhos, em que faculdade estudávamos, os hobbies favoritos e os vários ramos das árvores genealógicas. Vejo você na pista de dança, disse o Tom ao se despedir-se e se dirigiu para a próxima mesa que visitaria. Assim que se afastaram, outro casal se sentou e a mesma conversa amigável se repetiu. Depois outro casal, depois outro. Quando saímos do beach club, sentimos como se estivéssemos sido recebidos na família. Tínhamos chegado ali como estranhos, acautelados e saímos como ternos amigos. Voltem quando passarem por aqui de novo, disseram vários deles ao nos dirigirmos à porta. Enquanto saímos em silêncio, ao som dos pneus do carro que faziam estalar as conchas de ostras, uma tristeza me bateu profundamente. Estive em muitas igrejas em minha vida, mas jamais em uma que fosse tão acolhedora e terna como aquelas pessoas foram esta noite. Sussurrei. Temos muito a aprender. Steve sentiu o mesmo. Ninguém disse aos homens e às mulheres da discoteca. Agora virem-se e digam olá a alguém que esteja próximo. Foi simplesmente um interesse espontâneo e genuíno, o que vai atrair o mundo para a igreja e, em última instância, para um relacionamento com Jesus Cristo. Interesse, cuidado e preocupação genuína. Mais do que as abordagens feitas de porta em porta que as instalações modernas ou serviços especializados de mídia de última geração. Os relacionamentos são a rede que atrai uma multidão de almas. Como a terra seca e rachada que se abre para uma gota de chuva, homens e mulheres espiritualmente desidratados anseiam por uma gota de amor para saciar suas almas sedentas.
Eles procurarão alívio entre aqueles que têm a água viva ou procurarão em outro lugar, porque parece que simplesmente não nos damos bem? Jesus tem aquilo pelo que as pessoas realmente anseiam. Muitos não conseguem definir o anseio ou quem o colocou ali, mas nós sabemos e temos o privilégio de lhes contar. Este é o poder das palavras de uma mulher.